Senhoras e senhores, boa noite. Segundo o item 1 do artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Diante desse expresso reconhecimento e da realidade nacional que vivenciamos há algum tempo, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal os convida a participar da discussão do tema que será debatido na noite de hoje: terceirização na administração pública. Questão extremamente delicada à medida que envolve o erário público e a dignidade do trabalhador. Informamos a todos que esse evento está sendo exibido em tempo real pela internet e será registrado em mídia DVD, que poderá ser adquirido pelos interessados junto à Livraria Cultura. Neste momento, convidamos para compor a mesa Dr. Nilton Correia, vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. O mediador dos trabalhos desta noite, Dr. Michael Roriz de Farias, membro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Os palestrantes desta noite, o excelentíssimo Dr. Osmar Paixão Cortes, e o excelentíssimo Dr. Cristiano Otávio Paixão Araújo Pinto. O convidado especial, mestre em Direito Econômico, Dr. Ivo Gico Júnior. Para a instalação deste evento, passamos a palavra ao Dr. Nilton Correia. Bom, boa noite a todos. Esse é um dos temas, talvez, de polêmica permanente, né? Não há como retirar da terceirização uma quantidade volumosa de questões que envolvem tanto os empregadores quanto os empregados. O debate hoje envolve esse tema. Estão aqui para nos ajudar a refletir sobre ele três expoentes do direito do trabalho e do direito econômico. Então vamos ouvi-los. O primeiro expositor dessa noite é graduado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também já exerceu o magistério. Advogado militante, doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e do Instituto Latino-Americano de Direito Processal, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e professor convidado da pós-graduação do COGEAI PUC de São Paulo. Articulista de diversas revistas especializadas em direito e autor de inúmeras obras doutrinárias, o Dr. Osmar Paixão Cortes já coordenou vários seminários na área jurídica, tendo participado na condição de palestrante em tantos outros, além de ter ministrado cursos e aulas específicas junto ao Supremo Tribunal Federal, a Escola Nacional de Governo, a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e na pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A palavra ao Dr. Osmar Paixão. Muito obrigado, Dr. Nilton Correia, presidente da mesa, demais integrantes da mesa. Essas gentis palavras eu só posso atribuir à nossa antiga amizade e convívio, que tornam, com certeza, né, o Dr. Nilton aí suspeito para fazer qualquer tipo de apresentação. Agradeço mais uma vez o convite, né, na pessoa da professora Regilene. E o tema, de fato, ele é dos mais instigantes, dos mais problemáticos e dos mais complexos, né? A terceirização em si, ela já é problemática, né? Ela é problemática principalmente pela forma como ela vem a ser utilizada, né? Porque o mecanismo da terceirização e a importância da terceirização, eles são inegáveis, né? Desde o surgimento, a terceirização ela sempre teve, né, como objetivo central o de possibilitar uma prestação de serviços, no mais às vezes específico, o serviço especializado, né, por determinado expert no assunto, né, e ela não traz, a princípio, nenhum tipo de prejuízo, né, para o empregado, a terceirização corretamente feita, porque alguém vai ser empregador,
não é? Mas às vezes, no caso de terceirização através de empresas, daquele empregado, enfim, não há, a princípio, nenhum tipo de prejuízo e a justificativa é até histórica, não é? Desde a Segunda Guerra Mundial, em especial, se preocupou com essa prestação de serviços especializados, muitas vezes mais fácil e mais ágil através da terceirização, que não demanda um treinamento, que não demanda uma contratação, uma pesquisa, mas sim a procura de profissionais ou de empresas diretamente, altamente especializadas. Então, o mecanismo em si, em tese, ele é um mecanismo absolutamente justificável, né? Os problemas surgem na terceirização, em geral, né, na sua utilização, né? Porque, de fato, isso a realidade nos mostra, a terceirização, ela todos os senhores, todos nós estamos acostumados a ver no dia a dia, ela muitas vezes se torna um artifício para determinadas pessoas, né, não cumprirem a legislação trabalhista. Então pensam, olha, eu vou contratar, né, de uma determinada forma, uma determinada empresa e vou reduzir custos, e não se preocupa se aquela empresa vai ou não vai prestar, né, contas, não se preocupa com o pagamento dos haveres trabalhistas, previdenciários e nada disso. Aí surgem os problemas, né, nesses casos e também nos casos onde se terceiriza, mas no fundo se tem, né, uma verdadeira relação de emprego, né? Então, o que causa muito problema, falando aí da iniciativa privada, da terceirização em geral, né, é justamente a má utilização do mecanismo. Só que isso se agrava na administração, né? Isso se agrava na administração porque na administração nós temos aí previsões constitucionais de princípios, né, que devem nortear o agir do administrador público, né? Nós temos algumas previsões expressas na própria Constituição, né, para a terceirização, ou seja, ela é também possível na administração pública. Um exemplo, o artigo 197 da Constituição Federal, né, que fala especificamente de contratação para serviços de hospitais, etc., né? Temos a própria Lei 8666, que também expressamente fala da possibilidade de terceirização. Então, a administração não há, a princípio, nenhum óbice, né, para que ela terceirize algum serviço. O problema surge, né, em quais serviços devem ser terceirizados, né, quais podem ser terceirizados, né, e sobre se pode ou não pode a administração pública ser responsabilizada. E eu já digo por quê. Eu acho que essas são as grandes questões, né, que, no meu modo de ver, parecem aí as mais interessantes no que toca ao envolvimento da administração enquanto tomadora de serviços, né? Quais serviços podem ser terceirizados e qual o limite da responsabilidade da administração pelo eventual adimplemento de verbas trabalhistas, né, especificamente, que não sejam cumpridas no caso de uma terceirização através de uma empresa interposta, né? E ligado a isso, a própria garantia, a própria exigência do concurso público, né? Se muitas vezes eu não estaria, ao contratar uma empresa terceirizada, por exemplo, eu não estaria a burlar a exigência do concurso público, dependendo da atividade que venha a ser exercida pelo profissional, pelo expert, contratado aí à margem, né, dos ditames aí absolutamente previstos na Constituição e na legislação federal sobre o concurso público, os princípios da administração. Antes de problematizar um pouquinho esses dois pontos, eu só queria, em 2, 3 minutinhos, né, justificar e dizer o que nós temos, todos sabem, né, o que nós temos hoje em termos de regulamentação sobre o assunto, em especial sobre o assunto da responsabilidade, né, da administração e do particular que toma serviços de determinados prestadores, né. O que norteia toda a interpretação da legislação e a aplicação da legislação pelo legislador, pelo intérprete, pelo magistrado, pelos juízes, é a súmula 331 do TST, que é objeto de muitas críticas, né? Várias pessoas, várias entidades, vários setores da sociedade criticam, falam, olha, o Tribunal Superior do Trabalho ele agiu à margem da lei, porque não temos nenhuma regulamentação específica na lei sobre responsabilidade no caso de terceirização, temos que aplicar aí as normas um pouco mais gerais do Código Civil, analisar a Constituição e tal, e não podemos sair por aí criando responsabilidades, né, como faz a súmula 331, que ela é relativamente simples, né? O que o Tribunal Superior do Trabalho pensou foi, olha, alguém tem que ser responsabilizado em determinadas situações, né? Não sendo o prestador, será o tomador de serviços que de uma forma ou de outra se beneficiou do trabalho,
Ponto. E se por acaso tiver a terceirização como intenção fraudar a legislação, no que toca ao vínculo de emprego, o vínculo de emprego será reconhecido diretamente. Em síntese é isso, e ninguém escapa disso, nem a administração. O que eu gostaria de dizer é que, no meu entender, o TST, a súmula em especial, ela é objeto de muitas críticas, no mais das vezes até injustas, eu acho. Porque o Tribunal Superior do Trabalho ele não está criando nada de novo, ele não está criando mecanismos de responsabilização do nada, né? Interpretando as normas gerais que existem, interpretando isso tudo à luz, né? E guiados pelos princípios específicos, aí, sejam gerais ou princípios positivados, etc., do direito do trabalho, em especial, ele criou esse mecanismo. Então, ele não criou do nada, ele construiu, né, interpretando regras, interpretando princípios. Então, não é o tribunal legislando, né? Ele se inspirou, eventualmente, no princípio protetivo, né, do trabalhador, da necessidade da satisfação do crédito trabalhista, né, e construiu esse raciocínio aí hoje consolidado na súmula 331. Tá? Então, eu gostaria só de chamar a atenção antes para esse ponto, né, que o que caracteriza mais na Justiça do Trabalho é efetivamente a súmula 331 e é objeto de muitas críticas, em especial no nosso tema de hoje, que é o da administração pública. Por quê? Porque a administração pública, né, inclusive existe, eu acho que isso é uma questão muito interessante de ser referida, hoje tramitando no Supremo Tribunal Federal, uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC 16, ajuizada pelo governo do Distrito Federal, que teve, já está com parecer da Procuradoria-Geral pela improcedência da ação, né, e teve o seu pedido de liminar indeferido, mas está em curso o julgamento ainda não concluído. E nessa ADC, número 16, repito, né, o debate trazido em controle de constitucionalidade pelo Distrito Federal é o seguinte, ele diz, olha, não pode a administração, em hipótese alguma, ser responsabilizada no caso de terceirização. Ou seja, ele pode terceirizar, mas a administração não pode vir a ser responsabilizada por um motivo claro. Eles dizem que é o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8666, de 93, que diz, me permito ler rapidamente, que diz que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, resultantes da execução do contrato. Ou seja, se eu contrato, administração, alguma empresa terceirizada, a empresa vai responder. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, no que interessa, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Então, vejam, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Então, demonstrando que existe uma controvérsia judicial bem estampada na súmula 331, que diz que a administração vai pagar. Se o contratou mal, não fiscalizou, o contratado não pagou, a administração paga, porque o crédito trabalhista não pode ficar sem satisfação. Entendeu o TST no item 4 da súmula 331. Aí a lei diz que não pode a administração vir a ser, em hipótese alguma, responsabilizada. Aí surge o dilema. E isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o argumento central, ele diz, quer dizer, o que argumenta o Distrito Federal no caso, né, a administração, que a responsabilidade do Estado, por regra, ela é objetiva, fundamentada pela teoria do risco administrativo, que informa que deve ser atribuído ao Estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, mas não pela atividade de terceiros. E os contratados seriam terceiros, né? Então, ela justifica aí, demonstrou que existe controvérsia, e nós sabemos que a súmula 331 realmente, né, demonstra bem isso, né? Tanto que ela existe há anos, né, e o número de ações relativas à terceirização é muito grande, e colocou, o Supremo Tribunal Federal tem que declarar constitucional esse dispositivo, né? E, obviamente, aí por via reflexa, a súmula 331 tem que cair, né? Porque ela espelha e reflete um entendimento absolutamente em sentido contrário. Teve, inclusive, já o parecer recentemente tomado do Procurador-Geral da República, que opinou pela improcedência da ação. E o argumento do Procurador-Geral é interessante, né, da Procuradoria-Geral, diz que o mecanismo utilizado, que seria a ação declaratória de constitucionalidade, ele objetiva impedir que se examine em casos concretos possíveis responsabilidades da administração no que tange a passivos trabalhistas gerados, ainda que indiretamente em decorrência de contratos de prestação de serviços por ela celebrados. Então aí está a celeuma,
que eu gostaria, né, eu acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui para a reflexão dos senhores e para os debates. Eu acho que a importância dessas breves colocações é justamente a de estimular e trazer questões para o debate. O que vale mais? Né, como devemos nos posicionar? Né? No sentido de analisarmos de uma forma mais fechada a própria legislação, que efetivamente diz que a administração não responderá, ou analisarmos o dispositivo, né, à luz de princípios outros, à luz de normas outras, né, como o próprio princípio protetivo, o princípio da necessidade da satisfação do crédito, trabalhou, tem que receber, né, que é o que levou o TST a editar a súmula 331, item 4, e dizer que, independentemente dessa proibição, analisando como um todo, eu não posso isentar a administração de responder, porque o prejuízo maior é para o trabalhador e não para a administração. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar é essa, né? O que vale mais, interpretarmos a legislação ou interpretarmos essa norma isoladamente ou interpretarmos como um todo, né, as normas trabalhistas e a própria intenção aí das normas da Constituição e da legislação infraconstitucional e responsabilizarmos a administração dizendo que é mais importante a satisfação do crédito de quem trabalhou. E, em segundo lugar, eu acho que outra questão muito interessante e também muito problemática, acho que o doutor Ivo, a princípio, pelo que me disse, explorará um pouco essa questão, é sobre os limites do que pode e o que não pode ser terceirizado. Né? Porque se também se autoriza uma terceirização, é possível terceirizar na administração? Eu acho que é. Né? Agora, até onde eu posso terceirizar? Eu posso terceirizar qualquer tipo de prestação de serviço, por exemplo. Se eu autorizar qualquer tipo de prestação de serviço, eu não vou estar, muitas vezes, tornando aí as normas relativas e a exigência do concurso público, muitas vezes, não vou estar aplicando, vou estar tornando letra morta. Né? Então, até onde eu posso ir? E aí, há os que dizem, né, que defendem, olha, nós temos que olhar o interesse imediatamente, se aproveitando até de doutrina estrangeira, imediatamente envolvido. Se o interesse imediatamente envolvido for o interesse da coletividade, eu não posso terceirizar. Então, por exemplo, uma defensoria pública, né? A defensoria, a estrutura, ela existe, está previsto na lei, porque o beneficiário daquela estrutura é a população, a coletividade como um todo. Então, esse tipo de serviço eu não posso terceirizar. O que eu poderia terceirizar seriam determinados serviços ou atividades que teriam como beneficiário direto o próprio Estado, o próprio órgão, né? A própria administração. Então, eu tenho, por exemplo, numa procuradoria de um Estado, né, a necessidade de contratar um determinado serviço médico, qualquer, um determinado profissional, um calculista, alguma coisa. O beneficiário seria, calculista, eu acho que complica um pouco mais, esse exemplo médico acho que talvez fique mais claro. Né? Eu necessitaria contratar aquele profissional e o benefício não vai ser imediato para toda a coletividade. O benefício imediato é para o órgão. O cliente é o Estado e o cliente não é a coletividade. Né? Isso seria uma corrente, só que é um pouco fluido porque esse caso a caso aí, e essa fluidez do interesse imediato, né, ela pode complicar um pouco. E existe uma outra tendência também, que eu acho que será explorado pelo doutor Ivo, que diz que, na verdade, eu teria que olhar o tipo de cargo, né, que eu estaria terceirizando no caso da prestação de serviço, aí, de terceirização de mão de obra. Né? Se seriam cargos políticos, se seriam cargos executivos, se seriam cargos de técnicos especializados. Técnicos eu poderia, né? No mais eu não poderia. Né? As duas correntes estão um pouco ligadas, né? Que defendem o interesse imediato ou não. Né? Confesso aos senhores que eu tendo a achar que limites têm que ser colocados à terceirização na administração, né? Mas limites razoáveis. E eu confesso, né, que não sei bem quais seriam esses limites, porque ao defender também de forma ampla, eu posso colocar em risco o próprio concurso público. Aí vão dizer, bom, mas qual o problema de eventualmente eu contratar um expert que não seja concursado, se realmente ele for o melhor? É porque as normas relativas aos concursos públicos, elas são importantes, mais até porque elas espelham ali todos os princípios da administração pública, né? E eu acho que a administração ela tem que zelar pelo respeito a todos os princípios previstos na Constituição, em especial artigo 37 e tal. Então, o concurso espelha isso, né? Então, acho que pode-se terceirizar algum tipo de serviço, tendo como beneficiário não toda
a população ou a coletividade, sob pena de eu colocar aí em dúvida a exigência de determinados concursos que não são importantes apenas porque são difíceis, não são importantes porque trazem, né, no seu bojo a importância, né, do cumprimento e do respeito aos princípios da administração. Então, já encerrando, o que eu gostaria que ficasse para reflexão e para o debate é isso. Até onde pode a administração terceirizar, já que não temos normas expressas, né? Temos algumas normas, como o artigo 197 da Constituição Federal, que expressamente dá a entender que se pode terceirizar, né, serviços de saúde, aí a norma expressa da Constituição, não teria dúvida. Agora, tirando o que não está previsto, até onde eu poderia ir, né? Qual teoria adotar? E, em segundo lugar, que eu acho que é o mais, digamos assim, que atinge na realidade todos, se deve ou se não deve a administração pública arcar com, no mais das vezes, um erro seu, porque se a administração fiscalizasse bem o cumprimento do contrato de terceirização, as verbas seriam corretamente pagas e ela não teria que responder, né? Mas em não havendo essa correta fiscalização, ou se por um motivo ou por outro houver o desrespeito à legislação, se a administração pode, considerando que existe norma específica, Lei 8666, artigo 71, parágrafo 1º, repito, questionado na ABC 16 do Distrito Federal, que diz que não pode ser responsabilizada. Aí, nesse sentido, né, nesse ponto, eu tendo mais a entender que é mais prudente, eu acho, a posição adotada pela súmula 331, item 4, né, que pesa a existência dessa norma, mas não analisa isoladamente, analisa num contexto, né, não de proteção simplesmente ao trabalhador, mas num contexto mais amplo da existência de outras normas tantas que criam a responsabilidade para determinados entes e a administração não poderia se liberar disso, até porque, repito, no mais das vezes é porque não fiscalizou tão bem. Então, com essas considerações, devolvo a palavra ao presidente da mesa, doutor Newton Corrêa, agradecendo mais uma vez o convite, na pessoa da doutora Regilene, e fico à disposição aí dos integrantes da mesa e dos colegas para os debates posteriores. Obrigado. Obrigado, doutor Armando Paixão. Nosso segundo convidado e expositor é o doutor Cristiano Otávio Paixão Araújo Pinto, que é mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e concluiu o estágio pós-doutoral na Escola Normale Superiore de Pisa. Atualmente é professor adjunto da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, História do Direito, Direitos Humanos e Teoria Geral do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: História do Constitucionalismo, Estado de Exceção e Combate ao Terrorismo, História Constitucional Brasileira Contemporânea, Relações entre o Direito, o Cinema e a Literatura. É membro da coordenação do Observatório da Constituição e da Democracia, da Faculdade de Direito da UNB. Líder do Grupo de Pesquisa Sociedade, Tempo e Direito, plataforma Lattes CNPq. E integrante do Grupo de Pesquisa Direito Achado na Rua, plataforma Lattes CNPq. É procurador do Trabalho desde dezembro de 1993, estando lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região de Brasília, Distrito Federal. Com a palavra, o doutor Cristiano Paixão. Boa noite a todos. Gostaria de saudar essa mesa tão qualificada na pessoa do Tonito Corrêa, que é um advogado tão atuante quanto importante no contexto trabalhista do Distrito Federal. Doutora Regilene, que é a idealizadora desses trabalhos aqui, desses nossos encontros. Doutor Ulisses Borges de Rezende, não posso deixar de saudá-lo, meu professor na faculdade, um grande amigo e companheiro, e todos aqui presentes. Eu quero começar dizendo sobre a importância da OAB sediar esse tipo de encontro, esse tipo de evento, esse tipo de debate. Se existe uma instituição na história republicana brasileira que tem um papel fundamental de defesa da cidadania, essa instituição é a OAB. Ela, tanto nos anos de chumbo, tanto na época de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, tanto quanto na época de crises éticas que assolaram o país no período pós-constitucional, a OAB teve uma influência decisiva e um papel de destaque. Nós esperamos que continue assim, e esse encontro aqui justamente é um exemplo desse protagonismo da OAB no contexto político, institucional, social de Brasília e do Brasil. O tema, como disse Osmar, gostaria até de registrar minha satisfação de estar conosco
juntos aqui mais uma vez, né? Não é a primeira vez, nós temos uma semelhança de sobrenomes e de origem regional, as pessoas acham que nós somos parentes. Eu acho que eles resolvem o problema de convidar um, tem que convidar o outro, um vai ficar chateado. O resultado é que eu sou beneficiário disso, que eu encontro com ele mais vezes, né? Então, quero dizer com isso que eu entendo minha participação aqui como membro do Ministério Público do Trabalho, talvez numa outra vertente, que é complementar a essa que o Osmar tão brilhantemente colocou. Eu primeiro vou fazer aqui um certo balanço de algumas ações do Ministério Público relacionadas à questão da terceirização no serviço público e depois eu pretendo colocar alguns problemas para nós podermos discutir, né, questões que eu gostaria de ver sob o aspecto, sob o âmbito da Constituição. Bom, em primeiro lugar, eu como integrante do núcleo aqui de defesa dos interesses e de combate às irregularidades na administração pública, fazendo uma pesquisa para esse nosso encontro, eu recolhi alguns exemplos de ações civis públicas de titularidade do Ministério Público. Nós temos uma ação civil pública de número 1044/2001, que foi uma ação importante porque essa visou a erradicar a terceirização ilegal no serviço público em todo o Brasil. Foi uma ação que teve, depois do seu ajuizamento, nós fizemos um acordo judicial com a União, estabelecemos um termo de conciliação em que gradativamente os terceirizados vão sendo substituídos por concursados. O universo aí de beneficiados passa da casa de 12 mil vagas que serão abertas, já estão sendo abertas para concursos públicos. Temos uma ação civil pública muito importante, que é a ação civil pública 1082 de 2002. Essa visou erradicar e obteve esse resultado as cooperativas de trabalho no âmbito do Serviço Público Federal. Acho que os senhores podem perceber que nós nos deparamos com um quadro de completa desregulação da situação de pessoal na União. Havia cooperativas, havia uma terceirização desmedida e nós fomos, de certo modo, compelidos a atuar nesses processos. Um outro caso, também um caso importantíssimo, é o caso da ação civil pública ajuizada em face de vários organismos internacionais, de várias instituições, pessoas jurídicas de direito público externo, que eram ações civis públicas que visavam a combater os chamados acordos do PNUD. Que o PNUD era o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que acabou gerando um sem número de contratações de trabalhadores sem um vínculo formalizado com a União, que se misturavam aos servidores públicos de carreira, num contexto de completa falta de controle, de completa falta de critério para a contratação, desvirtuando, inclusive, o próprio Programa das Nações Unidas, que é comprovadamente relevante. Foi feito também aí um acordo judicial e essas vagas foram sendo gradativamente encerradas. Temos também, ainda no âmbito da Administração Pública Federal, um importante termo de ajuste de conduta firmado com a Caixa Econômica Federal, que conseguiu erradicar 27 mil postos de trabalho irregulares, que eram trabalhadores que faziam compensação bancária num banco, mas não eram bancários, eram terceirizados. E nós obtivemos com a Caixa Econômica um termo de ajuste, e nós já calculamos que de 10 a 15 mil técnicos bancários tenham sido convocados por concurso público, exatamente para suprir essas vagas. E no plano aqui do Distrito Federal nós temos exemplos fascinantes. O caso do metrô, que depois de ter feito um termo de conciliação com o Ministério Público para regulamentar as terceirizações, o metrô decidiu terceirizar a bilhetagem e a venda de bilhetes das próprias passagens de metrô. O que nos parece um pouco contraditório com o fato de que o metrô serve exatamente para transportar pessoas. Essas pessoas devem aceder a um mecanismo de transporte coletivo com um bilhete. Bilhete emitido pelo próprio metrô. Então, nos parecia que a bilhetagem estava inserida na proibição de terceirizar. Essa é a razão, inclusive, pela qual será deflagrada uma greve em poucos dias no Distrito Federal. E nós ingressamos com uma ação cautelar hoje para conseguir resolver isso o mais rápido possível. E temos um caso muito interessante, que é o caso Codeplan, empresa que vem sendo muito noticiada nos meios de comunicação, pelas razões que todos sabemos. A Codeplan, ela sofisticou muito a terceirização na medida em que ela contratou 3 ou 4 empresas para assessorá-la na parte relacionada à sua atividade fim, que é a prestação de serviços de informática no Distrito Federal, e só uma dessas empresas contratou 10 outras empresas.
Então, o léxico que nós temos, ele não cabe muito, porque nós conseguimos, na petição inicial da ação civil pública, chegar até o termo terceirização, quarteirização e quinteirização. Mas nós não temos no vocabulário assim, da língua portuguesa um termo para... Eu não quero assassinar o vernáculo, então não vou me aventurar nesse campo. Mas eu acredito que isso mostra que nós temos um problema muito sério quando uma empresa pública do Distrito Federal, para desenvolver suas atividades fim, vai fragmentando sua cadeia de contratações até um ponto que nós passamos dos 2 dígitos. Então, esse é um apanhado muito rápido. É claro que fazendo aqui isso, eu faço uma certa simplificação excessiva, na medida que cada caso desses tem a sua peculiaridade, tem a sua história, tem a sua situação concreta. Mas o que a gente percebe por esse meu rápido relato, a gente percebe que existe uma relação, que para o Ministério Público ela é fundamental, entre terceirização e concurso público. Então, ao Ministério Público do Trabalho só faz sentido combater a terceirização se esse combate ocorrer com a instituição, a criação, implantação de vagas e práticas de concurso público. Quero dizer com isso que não vemos o concurso público como uma solução para todos os males, sabemos de todas as deficiências que temos num processo seletivo, mas em relação ao concurso público acontece alguma coisa similar à da democracia. É cheio de problemas, é imperfeito, pode muitas vezes não cumprir sua finalidade original, mas todas as alternativas são piores. Então, o concurso público foi visto pelo Constituinte, em 87 e 88, como um instrumento de cidadania e de inclusão. Foi visto como um princípio de isonomia nas oportunidades concedidas a todos aqueles que gostariam, um dia ou outro, de estar nos quadros da administração pública, direta ou indireta. Fundacional, autárquica, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso quer dizer que o Constituinte oferece esse mandato, oferece essa diretriz para o futuro, combina os requisitos da inclusão, cidadania com o Instituto do Concurso Público. Como o Ministério Público do Trabalho está jungido, ele é uma espécie de servo da Constituição, ele concretiza esse princípio em todas as modalidades possíveis. Então, em cada uma dessas ações, nós temos que tomar muito cuidado, porque a ação que visa combater terceirização vai, em algum momento, implicar o fechamento de um posto de trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem que ter essa consciência. Ele atua no mundo do trabalho, ele atua num mundo em que oportunidades de trabalho são necessárias. Então, essa atuação que envolve fechamento de postos de trabalho só pode significar, ao mesmo tempo, e como consequência desse fechamento, a abertura de postos de trabalho ou de cargos públicos por meio de concursos públicos. Então, essa é a primeira, seria um primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro. Só faz sentido para o Ministério Público combater a terceirização quando se constata que a administração pública está terceirizando atividades que deveriam ser providas pelas vias ordinárias, pelo meio constitucional para se prestar serviços ao poder público. Esse meio, repito, enquanto for válida e eficaz a Constituição de 88, é o concurso público, aquele previsto no artigo 37, inciso 2, que não é tomado de forma isolada, é tomado de forma harmônica com os princípios do 37 caput e com os princípios maiores da Constituição da República. Dito isso, eu gostaria de explorar um outro ponto levantado com muita competência pelo Dr. Osmar, que é o ponto da terceirização ser permitida ou não no serviço público. Então, aqui eu já entro em outro plano de argumentação. E aí, nós deveríamos, quando discutimos isso, saber do que estamos falando quando falamos de terceirização. O conceito de terceirização é um conceito que foi muito transformado, como qualquer conceito jurídico e político, ao longo do tempo. Numa perspectiva mais clássica do direito do trabalho, terceirização é simplesmente uma empresa contratar outra empresa para uma determinada tarefa,
Por exemplo, uma empresa, uma indústria automobilística contrata uma indústria para fornecer autopeças, ou uma determinada empresa jornalística contrata uma empresa para lhe fornecer equipamentos de rotativas. Ou seja, envolve um acordo entre empresas dentro de uma cadeia produtiva. Gradativamente esse conceito foi se transformando e terceirização virou, em grande parte, locação de mão de obra, que é uma coisa completamente diferente. Quando isso foi acontecendo, nós não temos mais uma empresa que atua no mercado de forma lícita, propositiva, colhendo seu lucro, prestando seu trabalho. Temos empresas lucrando com o trabalho dos outros. Temos empresas especializadas em fornecer mão de obra humana. Temos, então, para resumir, o trabalho como mercadoria, como objeto do comércio. E isso era proibido pelo antigo enunciado número 256 do Tribunal Superior do Trabalho, que refletia essa orientação, refletia inclusive uma orientação histórica que vinha do Tratado de Versalhes, que é a época da criação da OIT, que é o reconhecimento, no século XX, de que o homem é sempre um fim em si mesmo. Nenhum homem é meio para nada. Nenhum homem é instrumento para um objetivo. Um homem é sempre um fim em si mesmo. Então, o trabalho humano não é objeto do comércio. Nos anos 80, essa orientação foi se enfraquecendo e foi sendo admitida num mercado de trabalho desregulamentado, um quadro de desemprego estrutural. Foi se admitindo gradativamente a flexibilização desse instrumento para que surgissem essas empresas prestadoras de serviço. Essas empresas que, repito, obtêm seu lucro vendendo trabalho humano. E daí decorreu o antigo enunciado, hoje súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que, se não me engano, é de 1994. O que ocorre hoje é esse debate, que é um debate muito interessante, se nós não deveríamos abrir mais o enunciado 331 para albergar mais hipóteses de terceirização, enquanto que eu vou propor uma discussão em sentido contrário. Eu vou propor uma discussão em sentido contrário exatamente no que diz respeito ao poder público. Porque no poder público, esse componente da alocação de mão de obra, ele tem um componente ainda mais perverso, que a mão de obra tem que ser sempre a mais barata. Num processo licitatório para contratação de empresa, vence no pregão quem oferece o menor preço. Onde essa empresa vai ganhar o menor preço? No salário do trabalhador. Aí se diz, mas o salário do trabalhador está previsto em norma coletiva. Mas e os benefícios? E a forma de prestação desses benefícios? E a sonegação de determinados direitos? Eu me recordo de uma empresa que fazia seus trabalhadores fazerem a rescisão contratual em uma cidade do entorno, simplesmente porque era mais barata a passagem de ônibus para o trabalhador. Ela tinha que pagar uma passagem menor e com isso ela lucrava um pouquinho e com esse pouquinho ela conseguiu ganhar o contrato de prestação de serviços. Essas empresas muitas vezes são as famosas empresas de um laptop. A empresa não tem sede, a empresa não tem sala, a empresa não tem uma estrutura mínima. E quando tem, é uma estrutura que é uma estrutura de massa que homogeneiza trabalhadores. E esse trabalhador terceirizado é um trabalhador que está privado das duas condições básicas de um ser humano, que é a orientação no tempo e a orientação no espaço. O trabalhador terceirizado, como ele migra de um contrato para outro, ele não tem um local de trabalho. O local de trabalho é aquele assinado pela sua empresa prestadora de serviço, que é a sua empregadora. Então ele pode trabalhar uma semana num condomínio residencial no plano piloto, ele pode ir para um supermercado depois de uma semana, ele pode ir para a copa de um ministério, aí depois ele pode ir para um centro comercial. Ele não tem nenhuma perspectiva inclusiva, na medida em que ele pode, isso acontece na prática, ir de um lugar para o outro. Além disso, é um ser humano suspenso no tempo. Por quê? Se a empresa lucra em cima do salário do trabalhador
Isso significa uma rotatividade de mão de obra gigantesca. Significa, e isso acontece, que são empresas que não investem em treinamento e qualificação. Então, é um trabalhador que não tem perspectiva de futuro na empresa. É um trabalhador que está lá como massa, como mercado, como objeto de mercadoria. O resultado disso é um trabalhador que não tem uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de um horizonte de projeção no tempo. Em qualquer organização que utilize força de trabalho, seja o poder público, seja uma empresa privada, há um organograma, um quadro de carreira, um plano de cargos e salários, um plano de carreiras, possibilidade de ocupar postos de confiança, tanto no poder público quanto na iniciativa privada. Numa empresa prestadora de serviços não há isso. Há um exército de trabalhadores que não serão qualificados, que não serão incluídos na estrutura produtiva, não serão vistos e tratados como pessoas incluídas naquele processo. Então, se nós somarmos todas essas condições, nós vemos um trabalhador sem identidade, sem futuro, sem pertinência com o seu local e sem perspectiva para a sua própria qualificação. O resultado disso é um contexto de litigiosidade intensa, na medida que o trabalhador só consegue se relacionar com essa empresa quando ele é demitido por meio de uma reclamatória trabalhista. Os advogados aqui presentes sabem a grande dificuldade que é executar uma sentença desse tipo. É por isso que é crucial, doutor Osmar, a manutenção. Se vamos manter o enunciado 331, a súmula 331, manter a responsabilidade subsidiária. É um dos poucos princípios de justiça que ainda socorrem esses trabalhadores. Quando isso for excluído também, nós vamos ter uma situação de penúria que não cabe na própria Constituição da República. Então, no meu modo de ver, essa questão precisa ser analisada, interpretada, observada em vários planos. No plano do administrador público, o que deve ser preservado é sempre o princípio do concurso público. No plano da terceirização, deve-se ter uma atenção ainda redobrada por esse critério perverso do menor preço. Ou seja, pelo fato de o trabalhador precisar receber menos para conseguir continuar no contrato. E num terceiro plano, que é um plano tão importante ou mais que os outros dois, é o plano de nós compreendermos o que estamos fazendo com esse instituto da terceirização. Um instituto, repito, feito numa sociedade complexa como a nossa, em que, de fato, é muito difícil imaginar aquele conceito antigo, seja de empresa, seja de administração pública, totalmente verticalizado, totalmente hierarquizado. De fato, para serviços especializados, é importante ter algum tipo de modalidade de contratação, mas que seja vista como exceção e não como regra, e que se justifique apenas pelo caráter especial da contratação, e não porque é mais barato, e não porque é mais fácil, e não porque algum consultor da moda indicou. O que a gente precisa pensar, e o que a gente deve ter em mente, é que essas pessoas, esse exército de terceirizados que existe no Distrito Federal hoje, são pessoas concretas, com história de vida concretas, com situações concretas de limite. Trabalhadores que recebem, estão na base da pirâmide social, recebem pouco, muitas vezes são privados do próprio salário e submetem às piores situações apenas para manter um posto de trabalho. Se nós temos uma Constituição que indicou o princípio da valorização do trabalho humano, da dignidade da pessoa humana, e valorizou a erradicação da pobreza e das desigualdades, cabe a nós, do mundo do trabalho, e aí não a uma instituição só, mas à advocacia, ao Ministério Público, à magistratura, às universidades, aos sindicatos, às empresas, repensar a vulgarização da terceirização. Em cada contrato de prestação de serviços não existem apenas números, não existem apenas postos. Por detrás dessas abstrações existem pessoas concretas que têm expectativas de uma sociedade mais justa.
É nesse contexto que nós devemos localizar a nossa preocupação em relação à terceirização. Obrigado. Obrigado, doutor Cristiano Paixão Araújo Pinto. Neste momento, convidamos nosso expositor especial, doutor Ivo Teixeira Gico Júnior, graduado em Direito da Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos da América, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, doutorando em Economia pela Universidade de Brasília, professor de Análise Econômica no mestrado do curso de Direito da Universidade Católica de Brasília. Com a palavra, doutor Ivo Gico Júnior. Boa noite, senhores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da banca. Gostaria de começar agradecendo à professora Regilene pelo convite, principalmente porque é sempre um prazer discutir temas polêmicos e também porque é um prazer estar do lado de antigos amigos. Como a minha função é trazer uma outra perspectiva, eu vou pedir para os senhores, por alguns segundos, fingirem que não são juristas e que são só pessoas. E como pessoas, olhem para a realidade como ela é, a realidade como ela foi, e não a realidade como os senhores gostariam que ela fosse. Porque é muito comum, isso é muito comum mesmo, dizer que a terceirização começou na Segunda Guerra Mundial, a terceirização começou em algum ponto, etc, etc. No fundo, senhores, eu tenho séria dificuldade de entender o que diabos é terceirização. E por que eu digo isso? Porque se os senhores olharem para mim, não há um único bem em mim ou comigo que eu tenha feito. Eu não fiz esse terno, não fiz essa gravata, não fiz essa camisa, não fiz esse sapato, não fiz absolutamente nada, muito menos minha aliança. Tudo foi terceirizado. Ou seja, um terceiro fez para mim. E vou confessar aqui, já que eu não sou da área trabalhista, a lavagem da minha roupa é terceirizada. E pior, a coisa mais sagrada do mundo, eu devo admitir, eu terceirizei. Tem uma babá na minha casa cuidando dos meus filhos. Terceirizada. Tudo está terceirizado. Tudo foi terceirizado. E se os senhores estão aqui hoje, como juristas, professores ou o que quer que seja, e não num pedaço de terra no interior do Brasil, procurando algum tubérculo que nasça, cuidando de uma vaquinha para ter comida, os senhores devem agradecer isso à terceirização. Do ano 0 até aproximadamente o século XIX, a população mundial rodou em torno de 200, 300 milhões. Por quê? Porque nós não sabíamos como explorar melhor a terra. Durante séculos, nós não conseguimos alimentar o próximo. Os que nasciam, morriam. E morriam porque não tinham o que comer. Qual o problema? Nós não sabíamos explorar bem o solo. À medida que a ciência se desenvolveu e nós conseguimos aproveitar aqueles recursos escassos de uma forma melhor, sobrou, outro pecado, me desculpem, mão de obra para outras coisas. Esse excedente de mão de obra foi fazer outras coisas que a humanidade também gostava. Coisas inúteis, tipo camisas melhores, carros melhores, músicas melhores, prédios melhores, faculdades melhores. Esse excedente de mão de obra foi forçado a buscar outras atividades que eram úteis para os seres humanos, para que com o seu suor, com o seu esforço, gerassem alguma coisa que eles pudessem trocar com os outros seres humanos que estavam produzindo comida. Isso é o que hoje a gente chama terceirizados. Eu sou um terceirizado. Eu tenho vários clientes, empresas, e eles deixam de contratar um advogado. Eles podiam todos contratar um advogado, botar dentro e atendê-los. Em vez disso, eles cometem uma violência contra mim mesmo e me contratam. O que eles ganham com isso? Simples. Em vez de eu ser um advogado especializado nas causas da empresa, eu sou um advogado especializado em certas áreas.
E eu vejo aquele problema 100 vezes mais do que um advogado que ficaria só na empresa. O que ele ganhou com isso? Eu sou muito mais especializado do que um advogado interno. Mas não podemos negar que eu sou um terceirizado. Porque alguém hoje consegue cogitar de se desenvolver uma atividade econômica formal sem um advogado? Impossível. Regulações, normas, leis. Em Brasília, então, licitação o tempo todo. Eu sou praticamente o vendedor do cara. Mas eu não faço parte da empresa dele. Quando o senhor vai comprar pão de manhã na padaria, você não acha que aquele pãozinho foi terceirizado. Você podia ter feito em casa. Quando você contrata a sua empregada doméstica, você não acha que você está terceirizando o serviço doméstico. Então, eu tenho muita dificuldade de entender o que se quer dizer com terceirização. Por quê? Porque, na minha visão, pelo menos, isso é uma perspectiva limitada, um apelido que o jurista criou para dizer tudo aquilo que ele não quer. Quando ele diz, isso aqui é uma burla dos direitos do trabalho. Então é terceirização. Tudo que é ruim é terceirização. Por exemplo, eu nunca vi em uma discussão entre juristas sobre terceirização se, por exemplo, a terceirização de certos serviços de um hospital é suficiente de gerar uma alocação de recursos humanos mais eficiente, de tal forma que sobre mais recursos para contratar mais médicos ou construir outro hospital. Por quê? Porque nós, juristas, esquecemos invariavelmente que direitos têm custo. E se direitos têm custos, quanto menores os custos dos nossos direitos, mais direitos nós podemos ter. E mais, quanto mais a população pobre sobe, eles precisam ter suas demandas atendidas. Como é que eu provejo as necessidades humanas sem diminuir custo? Ou os senhores acham que nós vamos conseguir plantar a árvore de dinheiro? A única forma de atender os milhões de brasileiros pobres, que hoje não têm seus direitos atendidos, suas necessidades básicas atendidas, é produzir mais e melhor. Eu não consigo compreender um único jurista que defenda o desperdício. Ou seja, pagar mais por um dado recurso do que eu preciso. Os senhores não vão conseguir satisfazer as necessidades humanas mais básicas sem isso. E, obviamente, a única forma de conseguir isso é concorrência. E aqui, voltando para o nosso mundo, depois dessa minha pequena viajada, eu gostaria de abordar a questão da terceirização do seguinte aspecto. Toda e qualquer empresa, ou toda e qualquer pessoa, quando vai realizar uma troca, ela tem duas opções. Ela pode ir a mercado, realizar essa troca, e ela pode contratar aquele recurso para internamente gerenciá-lo. Vou dar um exemplo. Eu não sei porque o Osmar montou um escritório de advocacia. Ele poderia ficar em casa e toda vez que aparecesse um caso, ele se pergunta, eu dou conta sozinho? Se sim, ótimo. Se não, eu vou a mercado e contrato um advogado dando sopro para que me ajude. Vocês já imaginaram quão difícil ia ser conduzir centenas de casos, pegar um caso muito grande ou cuidar daquele caso que o cliente é esperto o suficiente para vir na véspera? É inviável. Em casos como esse, o mercado não funciona. Você não pode deixar para contratar esse tipo de coisa no mercado. Você precisa internalizá-lo. Nasceram as empresas. As empresas são isso. É um conjunto de recursos que as pessoas agrupam para que respondam a uma hierarquia. Então, eu distingo a contratação a mercado e a contratação por hierarquia. E isso é uma opção flexível. Em toda e qualquer atividade, você tem pessoas que contratam a mercado e tem pessoas que contratam por hierarquia. Por exemplo, antigamente era muito comum uma construtora de carro, como foi mencionado aqui, hierarquizar todas as suas relações. Então, do lingote de ferro até a venda na ponta final, era tudo dentro de uma mesma estrutura. Só que isso, em muitos aspectos, se mostrou ineficiente. Ou seja, era muito custoso. Essas organizações se evoluíram e passaram a passar outras atividades
para outras pessoas. Elas passaram a contratar a mercado, ao invés de contratar hierarquicamente. Por que isso necessariamente é ruim? Não é? Porque da forma como nós tradicionalmente lidamos com a terceirização, a impressão que dá é que terceirização só serve para bular norma trabalhista. Eu não costumo ver nessa discussão uma coisa chamada custo de transação. Uma expressão super simples, que significa justamente isso. A possibilidade de você medir que, às vezes, existem outros mecanismos para realizar trocas que não só a relação chefe e empregado. Tem um caso super tradicional em São Paulo, que era um cara que vivia tendo problemas na empresa dele com motoboy. Os motoboys eram ruins de serviço, chegavam tarde, saíam cedo, não entregavam na hora, viviam bêbados. Ou seja, era um serviço que não estava funcionando, todos contratados com CLT bonito e acabou. E ele descobriu que um dos motoboys era muito esperto e é o único que seguia rigorosamente as regras. Um dia ele propôs para o motoboy a seguinte coisa, desculpe, é um pecado. Você topa terceirizar? Eu sei cuidar de gráfica. Eu não sei cuidar de motoboy. Por que a gente não faz o seguinte? Você monta uma empresa de motoboy. Você que é motoboy sabe todas as dicas. Você sabe como eles funcionam. Você sabe como motivá-los. Você sabe o que eles fazem certo, sabe o que é de errado. Você tem o expertise. Você sabe o que é ser um motoboy. Eu não sei. Eu te contrato. E você me provê o serviço. Topa? Topou. O que aconteceu? Os serviços começaram a ser prestados uma qualidade muito superior e todos ficaram satisfeitos. O que isso quer dizer? Havia deseconomias de escala em conduzir aquelas duas atividades juntas. Mas os senhores certamente dirão que houve uma terceirização. Por quê? Porque eu peguei uma atividade e botei para outra pessoa fazer. Então, dentro desse contexto, eu acho que nós deveríamos discutir, do ponto de vista jurídico, duas coisas diferentes. E aí é mais um desafio que eu lanço aos senhores. Saber a diferença entre o que é o mundo real e saber a diferença entre o que os senhores gostariam que fosse. Porque nós misturamos muito o positivo com o normativo. Então, por exemplo, se eu sou contra a terceirização, eu vou dizer que tudo que é da terceirização é ruim, sem assumir o ônus de provar isso. Sem assumir o ônus de mostrar evidências empíricas de que isso é ruim. Eu taxo, boto um adjetivo, é ruim, pronto e acabou. E os senhores podem estar deixando de passar uma boa oportunidade de melhorar a situação de todo mundo. Os senhores só não sabem disso. Nesse sentido, eu gostaria de voltar à questão da terceirização e administração pública. E eu gostaria de abordar essa questão de duas formas distintas. Primeiro, se a administração pública pode ou não terceirizar e quando. E dois, se quando ela terceiriza, ela deve ser responsável pelo terceirizado. A primeira questão é uma questão eminentemente técnica. Todos nós sabemos que a administração pode terceirizar. O nosso ordenamento jurídico permite isso. Quer os senhores, como pessoa física, gostem ou não, isso é outra coisa completamente diferente, os senhores deveriam ser capazes de admitir que o ordenamento jurídico brasileiro permite a terceirização. E aí a pergunta agora outra pergunta, completamente diferente. Ok, pode terceirizar. A pergunta é quando? A resposta mais tola e a mais correta é quando faz sentido. Para responder essa pergunta, eu precisaria de um outro dia, algumas horas, para dizer critérios. Eu só brinco, quando eu estava brincando com os Marantes, que quem faz esse tipo de distinção? Quando o interesse é da coletividade, que é a doutrina italiana, quem tem interesse é a coletividade, não pode. Quando o interesse é do Estado, pode. Desculpa, primeiro que essa distinção é artificial e não te dá resposta para absolutamente nada. Segundo, tudo que é interesse do Estado é interesse da coletividade, porque o Estado é a coletividade. Então, se o Estado consegue prestar uns serviços com menores custos, isso é bom para todos nós. É muito interessante discutir terceirização no âmbito da administração pública, porque todos aqueles argumentos tradicionais do capitalista explorando o pobre trabalhador vão para a janela. Porque a administração pública somos nós, sociedade.
Então, esses argumentos de capitalista explorando a mão de obra não se aplicam. Você vai ter que inventar outros argumentos, vai ter que me dizer por que é adequado ou inadequado. Esses do capitalista explorando a mão de obra não cabe. Por quê? Porque é a sociedade que está fazendo a terceirização, a malfadada terceirização. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que discutir, que eu fui informado que o importante é o debate. Então, o que importa é o que vem depois. O segundo ponto, e aí eu vou me permitir discordar do meu amigo Osmar, é que a súmula 331 é sim o TST inventando lei. É o TST legislando. E pior, legislando contra a lei. Por quê? Todos nós sabemos que o judiciário tem o poder de declarar que uma determinada norma é inconstitucional e, portanto, afastar aquela norma do ordenamento jurídico. O TST não fez isso. O TST, consciente ou inconscientemente, na súmula 331, inciso 4, optou por ignorar a lei, que é muito claro. Artigo 71, parágrafo 1º. A administração pública não responde em caso de terceirização. Eu não estou dizendo para os senhores gostarem desse resultado. Eu estou dizendo para os senhores, lembrem-se, nós vivemos num Estado democrático de direito. E se não existe nenhuma lei que os senhores não gostam, é porque os senhores fizeram todas, o que não é verdade. E se os senhores me mostrarem um único juiz que não esteja insatisfeito com pelo menos uma decisão, eu vou mostrar para os senhores um déspota. Por quê? Porque o juiz deveria seguir a lei. Por quê? Porque a lei é fruto do voto da democracia. E quando se esquece disso, você acaba chegando num resultado desse tipo, em que é uma lei que quem é contra a terceirização não gosta, mas que não tem problema. A gente pode, por princípios, sem declarar inconstitucionalidade, criar uma outra lei, cujo conteúdo é completamente incompatível com o texto legal. Isso não é salutar para o Estado de Direito. Vejam, não estou dizendo que essa é a melhor regra ou essa é a pior regra. Isso é uma outra discussão. Só estou dizendo que no caso específico da 331, isso é um equívoco. Isso é um atentado ao Estado de Direito. E sem Estado de Direito, nós não temos futuro. Não importa quão nobres seus objetivos sejam, sem Estado de Direito, isso aqui, nossa sociedade, vira uma baderna. E é isso. E eu, particularmente, acho que é isso que nós estamos vivendo, uma baderna. Onde ninguém quer saber da lei. Ninguém quer saber do que diz o Congresso. Nós só queremos saber de princípios, ainda que eles sejam consolidados em súmula. Então, com relação à responsabilidade da administração pública, em caso de terceirização, minha opinião, óbvio, essa altura os senhores já devem adivinhar, é que a 3314 é absolutamente inconstitucional, inclusive contrária à súmula vinculante número 10 do STF, que diz que é inconstitucional um tribunal afastar a eficácia da lei sem declarar-lhe a inconstitucionalidade, que é o que a súmula faz. Se um tribunal ou um juiz acha que o dispositivo da lei é inadequado ou viola algum princípio, que declare-o inconstitucional. E isso vai disparar uma série de procedimentos importantes para a nossa sociedade. Quando você afasta a eficácia sem declarar a constitucionalidade, isso é um argumento eminentemente técnico, você age de forma antidemocrática, você impede que a sociedade revise eficazmente aquela decisão, que é o caso da 3314. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores hoje simplesmente olhem a realidade e se perguntem em que medida os seus argumentos são valorativos, em que medida seus argumentos se assentam sobre fatos. Porque eu tenho certeza que os senhores concordarão comigo que antes de ter uma posição sobre qualquer fato, é necessário compreender o fato. Eu acho que é isso que a gente está precisando, um pouco mais, compreender o fato. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Ivo Zico Júnior. Teremos agora um intervalo de 10 minutos. Os interessados em debater deverão preencher e nos apresentar o formulário que está à disposição na entrada desse auditório.